Pessoal, aproveitando o gancho de que Atlético e São Paulo vão se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil, eu vou contar uma história para vocês. Vamos viajar no tempo. Vamos voltar em 2005, no ano da Libertadores, onde os finalistas foram Atlético e São Paulo, o ano da trapaça da Libertadores. Não vou dizer para vocês que se não houvesse essa trapaça, o Atlético seria campeão, mas com certeza a decisão seria muito mais justa. Mas antes de 2005, vamos voltar um pouquinho mais para trás. Vamos para 1999, ano em que o Atlético inaugurou a sua arena, a Arena da Baixada. O primeiro estádio a ser denominado Arena no Brasil. Foi em 1999, estádio Joaquim Américo Guimarães, vulgo Arena da Baixada. E foi o primeiro estádio da era moderna aqui no Brasil a ser aprovado pela FIFA. O único estádio padrão FIFA lá do final da década de 90 foi a Arena da Baixada, estádio aprovado em todos os quesitos pela FIFA. E o Atlético já começou a colher frutos logo após a inauguração em 99. No mesmo ano, o Atlético sagrou-se campeão da seletiva da Libertadores. A seletiva da Libertadores foi um torneio oficial da CBF, mas nos moldes da Copa do Brasil, só que era uma Copa do Brasil bombada, 2.0. Por quê? Porque somente equipes da Série A participavam desse torneio. O Atlético enfrentou equipes como a Portuguesa, todos os jogos no mata-mata. Então foi Portuguesa, foi a Porcarada, foi o Internacional de Porto Alegre, o São Paulo, né? E sagrou-se campeão lá no Mineirão, em Belo Horizonte, diante da equipe do Cruzeiro, onde lá o Atlético ergueu o belo troféu de cristal da Copa da Seletiva Libertadores da América. Então, isso já em 99. Em 2000, o Atlético participou da primeira Libertadores. Em 2004, o Atlético já foi vice-campeão. Aliás, antes de 2004, em 2001, o Atlético foi campeão brasileiro. Foi o primeiro campeão brasileiro do milênio, do novo milênio. Aí, em 2004, o Atlético foi vice-campeão brasileiro já nos pontos corridos. E em 2005 chegou à final da Libertadores, essa famigerada final da Libertadores, diante do São Paulo, onde houve a grande trapaça. Mas repito, não vou dizer para vocês que se não houvesse essa trapaça, o Atlético teria sido campeão, mas com certeza seria uma decisão muito mais justa. O que acontece? Como eu falei para vocês, o único estádio padrão FIFA no Brasil era a Arena da Baixada. Mas no regulamento da Libertadores, teria, para a partida final, somente estádios com capacidade de, no mínimo, 40 mil pessoas poderia abrigar uma partida final de Libertadores. A Arena da Baixada, até então, ela caberiam ali naquela época, na Arena da Baixada, um pouquinho mais de 25 mil pessoas. Mas o Atlético, teoricamente, resolveu o problema. O Atlético instalou as mesmas arquibancadas tubulares aprovadas pela FIFA para a Copa de 2014, que foram instaladas lá no Gambazão do Corinthians, né? na arena lá, Gambazão do Corinthians, a Neoquímica Arena, e também na Fonte Nova, lá em Salvador, foram instaladas essas arquibancadas tubulares para a Copa de 2014. O Atlético instalou já em 99, com a mesma tecnologia, essas mesmas arquibancadas. Foram aprovadas pelo Corpo de Bombeiros, ou seja, o Atlético, a Arena da Baixada, ela ficou adequada para receber 40 mil espectadores. Mesmo assim não adiantou. Um telefonema de última hora
do presidente Nicolas Leoz, o finado presidente da Conmebol, Nicolas Leoz, ligou para a diretoria atleticana dizendo que a baixada não seria liberada, não seria autorizada a sediar a partida da final, então o jogo iria lá para Porto Alegre. Isso mesmo, iria lá para Porto Alegre. E olha só, logisticamente, seria até melhor que o Atlético jogasse lá em São Paulo, pois Porto Alegre fica muito, mas muito distante de Curitiba. Então isso dificultou muito a ida do torcedor atleticano. Para você ter uma ideia, Porto Alegre fica lá na ponta do sul do país. Então que o jogo fosse em São Paulo mesmo, já que Curitiba e São Paulo são bem mais próximas, essas capitais, do que Curitiba até Porto Alegre. Então houve esse empecilho. O Atlético ainda tentou conversar com a diretoria do time lá da Porcarada, mas logicamente que a Porcarada, como eles nunca jamais chegarão numa final de Libertadores, eles não iam permitir que o Atlético decidisse uma final de Libertadores lá no chiqueirão deles, né, da Porcarada. Então ficou difícil, o Atlético teve que levar o primeiro jogo lá para Porto Alegre. O jogo aconteceu lá, foi 1-1. O Atlético até então ganhava o jogo, mas cedeu o empate num gol contra do zagueiro Durval, do infeliz zagueiro Durval. E o primeiro jogo foi 1-1. O segundo jogo, vocês sabem o que aconteceu. Foi lá na Arena do Chocolate Bis, né, no estádio do Chocolate Bis, lá do São Paulo. E o Atlético acabou, numa noite infeliz, perdendo o jogo por 4-0 e lá os caras lá foram campeões. Mas assim, por que a trapaça de 2005? Olha só, a Conmebol, naquela época, em 2005, era a LG. A LG, que são equipamentos eletrônicos, né, monitores, vídeos, TVs e tudo mais, ela patrocinava também, era o patrocinador master de quem? Do São Paulo. Na camiseta do São Paulo estava lá estampada LG como a patrocinadora master. E também era patrocinadora da Conmebol. O Atlético, como sempre foi uma equipe inovadora, né, o Atlético sempre na modernidade do futebol, sempre foi o primeiro em toda e qualquer modernidade do futebol, o Atlético é sempre o pioneiro. O Atlético tinha, naquela época, inaugurado lá os naming rights, ou seja, a Arena da Baixada, o estádio Joaquim Américo Guimarães, ele estava com o nome de Kyocera Arena. E a Kyocera era uma das principais concorrentes da LG, nem tanto no Brasil, mas no exterior, como fabricante também de equipamentos eletrônicos, câmeras fotográficas, câmeras filmadoras, e também onde os dois competiam mais era na questão de impressoras profissionais, impressoras industriais. A Kyocera e a LG, elas concorriam direto no mercado mundial dessas impressoras. Então o que houve? Para a LG ficaria muito complicado uma final num estádio denominado Kyocera Arena, que era o seu principal concorrente no mundo dos eletrônicos. Então não pegaria bem para a LG, principalmente com a equipe dela, patrocinada por ela, o São Paulo, perdendo o primeiro jogo, porque até 2005 o São Paulo jamais havia vencido o Atlético em Curitiba. Então, em 2005, a gente não pode cravar com certeza, mas era 99,999% que o Atlético venceria o primeiro jogo na Arena da Baixada. Então que o segundo jogo, no mínimo, o São Paulo teria que reverter uma situação. Mas não foi possível porque o jogo não foi na Arena da Baixada, não foi na Kyocera Arena. Foi lá na distante Porto Alegre, né? Uma cidade muito longe de Curitiba. Então, ficaria realmente mal não tinha interesse de imagem da LG uma partida de final de Libertadores sendo disputado na Kyocera Arena, a principal concorrente da LG,
e ainda o time dono da arena, da Kyocera Arena, venceu o primeiro jogo, que era quase certo que o Atlético venceria o primeiro jogo diante do São Paulo, pegaria muito mal para a marca LG, principalmente com o São Paulo estampando a marca LG na camiseta, né, da equipe do São Paulo. Então pegaria muito mal. E mais algo também também relevante nessa trapaça é que o presidente do São Paulo, também finado, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, foi amigo de juventude, na juventude do Nicolas Leoz. Eles estudaram em São Paulo, estudaram na mesma escola em São Paulo, o Nicolas Leoz e o Juvenal Juvencio. Então eles eram, assim, meio que compadres. Então, lógico, houve essa trapaça de dificultar de qualquer forma esse primeiro jogo, não deixar o Atlético disputar o primeiro jogo na Kyocera Arena, porque iria ferir a imagem da LG e estampava a sua marca na camiseta do São Paulo. Então, essa foi a trapaça. Lógico, mesmo que não houvesse essa trapaça, que o primeiro jogo fosse na Arena, que o Atlético até vencesse bem o São Paulo, não era garantia de que o Atlético seria campeão. O São Paulo poderia reverter o jogo lá no seu estádio, no jogo da volta. Então eu acho que não precisava ter ocorrido isso. Eu acho que o São Paulo não precisava de jogar tão baixo. Nem o São Paulo, nem a Conmebol. A Conmebol, ela tinha que priorizar a questão esportiva e não comercial. Nesse caso, ela priorizou a questão comercial. Ela protegeu o seu patrocinador, o patrocinador do São Paulo, que era o mesmo da Conmebol, e com isso prejudicou muito o Atlético. Repito, não garanto que o Atlético seria campeão, mas que a Libertadores de 2005, a final da Libertadores de 2005, se a primeira partida não fosse lá na longínqua Porto Alegre, fosse em Curitiba, o Atlético com certeza venceria o primeiro jogo e iria disputar a segunda partida da final com mais equilíbrio, né? Então seria algo mais justo. Mas infelizmente houve essa trapaça de 2005. Era isso que eu queria contar para vocês. Falou? Aproveitando o gancho de Atlético e São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. Falou? Tchau, tchau!